Olá, pessoal, boa noite. Desculpa, eu estava aqui tentando ligar o microfone para a gente bater esse papo hoje. Hoje a gente sabe que é um feriado, né? Portanto, a gente já imaginava que a gente teria um quórum menor de participação no dia de hoje, por isso que a gente está gravando as aulas. Mas, assim, pessoal, para quem está aqui hoje, a gente vai ter uma participação super importante, que é a participação do Ricardo Leão, que cuida hoje, vamos dizer assim, dessa temática de diversidade e inclusão dentro da CBF, né? É quem conduz lá, por exemplo, o GT de combate ao racismo e à violência no futebol brasileiro, que foi gerado pela CBF a partir do último seminário, que ele vai apresentar para vocês na segunda parte da nossa aula. Então, quem puder acompanhar com a gente hoje vai ser muito bacana, porque a gente tem mais conteúdo para poder trazer assim. Eu acho que quando, né, a gente tem a CBF, a gente tem quem propriamente pode fazer com que a gente tenha muitos avanços no futebol e pode trazer um cenário, inclusive assim, de perspectiva para poder a gente também olhar com mais animosidade para a temática LGBTQ+, no futebol, né? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que a gente tem de legislação desportiva. Porque, pessoal, assim, quando a gente olha tanta expressão de LGBTfobia dentro do futebol, é importante que a gente reflita quais são os mecanismos que a gente tem hoje. Mecanismos que podem gerar inclusão e mecanismos que podem, vamos dizer assim, punir os maus atos, né? E um pouquinho da aula de hoje é sobre justamente isso, justiça desportiva e tudo mais. Então eu vou começar pelos pelas ferramentas que a gente tem hoje para poder punir a LGBTfobia dentro do futebol. E é importante que a gente se atente para isso, porque algumas normas foram criadas dentro da justiça desportiva, e a justiça desportiva ela é muito diferente da justiça comum, né? A justiça desportiva, não sei se todo mundo sabe, ela não é uma justiça, vamos dizer assim, ela não faz parte do sistema de justiça brasileiro. Ela, na realidade, ela, ela é uma justiça privada, né, que tem como possibilidade a punição apenas administrativa, entendeu? Então, a gente tem alguns mecanismos para seguir. Então, nessa configuração, o que a gente poderia dizer, por exemplo, é que o STJD é uma espécie de braço jurídico da CBF, mas tem um tipo de atuação autônoma. O CBJD, que é o documento que rege, vamos dizer assim, né, as ações da CBF, ele é um documento aprovado pela Comissão Nacional, né, pelo Conselho Nacional de Esportes. Então, é meio que uma conjunção, é, uma conjunção não, mas assim, é como se fosse um grande pacto, vocês entendem? A formação do STJD se dá por indicação da CBF, se dá por indicação da OAB, se dá por indicação de representantes de árbitros, representantes de atletas, pode ir, entendeu? E isso faz com que a gente tenha uma espécie de diversidade dentro do STJD, que foi o que eu falei para vocês. Antigamente, como a gente não tinha da parte da CBF ou de nenhum órgão da sua estrutura, nem do STJD, nenhum indicativo, vamos dizer assim, né, de punição, a gente não tinha nenhum caso específico para a gente poder dizer, esse caso foi punido por LGBTfobia. A gente só vai ter isso no final de 2022, que foi no final de 2021, que foi quando a gente teve aquela punição do Flamengo, né? Até então a gente tinha aquilo que eu já falei para vocês naquele dia que eu dei aula para vocês, que era uma espécie de descaracterização. Em 2019, quando o STF, né, em 13 de junho, equiparou a LGBTfobia ao crime de racismo, né, a prática de LGBTfobia ao crime de racismo, o STJD emitiu uma recomendação. Nós podemos dizer que essa recomendação ela é muito importante no sentido assim, de chamar a atenção para o universo do futebol a respeito da temática. É a primeira grande ação que diz objetivamente sobre a temática. Por quê? Porque o CBJD, eu vou ler ele para você já já, ele fala da temática de discriminação, só que ele traz dentro de um contexto muito amplo. E é por isso, inclusive, que ele precisa de uma reformulação. Já tem um tempo que é debatida essa reformulação. Mas a recomendação do STJD era a seguinte: a recomendação 01 de 2019 diz o seguinte: orienta que a partir da data os árbitros auxiliares e delegados das partidas relatem na súmula e ou documentos oficiais dos jogos a ocorrência de manifestações preconceituosas de injúria em decorrência de, e aqui entra um ponto muito importante, opção sexual por torcedores ou partícipes das competições, devendo os oficiais das partidas serem orientados da presente recomendação, bem como com todas as determinações regulamentares aplicáveis em vigor.
que os clubes e federações realizem campanhas educativas junto aos torcedores, atletas e demais participantes de competições com o fim de evitar a ocorrência de infrações dessa natureza o mais breve possível. E aí a gente tem que levar em consideração que, em 2019, o termo opção sexual já não era um termo que era utilizado, vamos dizer assim, na literatura, nem jurídica, nem acadêmica, nem legislativa, nem da, enfim, em literatura nenhuma era usada mais esse termo, porque esse termo ele há muito tempo que a gente compreende que ele é um termo equivocado. Em 2019, no final de 2019, surge o nosso coletivo. E essa é uma das, vamos dizer assim, uma das grandes batalhas simbólicas que a gente vai travar com o STJD. Quando a gente se depara com essa recomendação, a gente começa a enviar para a CBF, para os órgãos de futebol, sugestões de medidas. Né? Uma delas era, obviamente, a supressão desse termo dentro dessa recomendação, mas mais do que isso, a FIFA já tinha, nessa altura do campeonato, né, estabelecido um protocolo, esse protocolo que a gente tem hoje, que logo em seguida foi adotado pelo próprio STJD, que é esse protocolo que a gente tem contato hoje, né, que é paralisar o jogo, se continuar, enfim, que termina com o encerramento da partida e tudo mais. O CBJD, que é o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, ele vai dizer no artigo 243G que praticar ato discriminatório, desdenhoso ou ultrajante relacionado a preconceito em razão da origem étnica, raça, sexo, cor, idade, condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência. E aqui ela vai prever uma série de penas, né, que vão de multa, suspensão, expulsão, uma série de coisas. Isso aqui é interessante, pessoal, porque se a gente parar para poder observar, a gente não tem bem estabelecido dentro do CBJD aquilo que a gente conversou aqui nos últimos dias, né, que é justamente a questão da orientação sexual e da identidade de gênero. E isso, obviamente, abre margem para muitas coisas e foram abrindo. Mas, assim, aquela recomendação, somada ao que já tinha no CBJD, foi o que fez com que a gente tivesse o passo, né, ali no final de 2022, que eu falei para vocês, no final de 2021, desculpe, que é a primeira denúncia. Então, o que acontece? Por que tem uns casos que a gente vê de LGBTfobia que são punidos e outros não no futebol? Isso é uma coisa muito interessante. O primeiro caso específico foi o Flamengo e foi uma denúncia que nós do coletivo Canarinhos enviamos para o STJD. E aí se levantou um debate sobre a legitimidade de quem pode enviar esse tipo de denúncia ou não. Porque, no fundo, o que a gente está falando não é de uma infração desportiva. A gente está falando do cometimento de um crime. Né? E muitas vezes o cometimento de um crime por agentes que estão lá dentro de campo, manejando o próprio esporte. E há situações em que a gente fica refém da crença dos indivíduos, e eu vou mostrar para vocês como. Para uma denúncia virar denúncia no STJD ou no TJD, que são os tribunais regionais, né? Porque essa é a estrutura da jurídica e desportiva do futebol, a gente tem o STJD, que é como se fosse a Corte Nacional, e a gente tem os tribunais regionais. Cada estado tem o seu, e em alguns episódios, um mesmo tribunal responde por mais de um estado. É preciso que o árbitro de futebol, que é o presidente, ou a sua equipe que está ali com ele, registre em súmula que houve essa infração, que houve esse ato, ou coletivo ou individual. Se o árbitro não fizer isso, a gente pode incorrer numa impunidade, ainda que toda a imprensa notifique, fale sobre o que aconteceu e tudo mais, ainda inclusive que o nosso coletivo envie denúncia falando sobre o episódio acontecido. Isso porque há essa, vamos dizer assim, dubiedade, né? Se o árbitro ele não registra em súmula, não vai ter processo. Qual seria a outra forma de abrir um processo? Algum terceiro envolvido, ou as partes, né, seriam os clubes de futebol, qualquer outra instituição da estrutura do futebol, denunciar ou comunicar ao STJD que o ato aconteceu. E essa denúncia é chamada de notícia de infração, a famosa NI. E aí, depois que a gente enviou aí surgiu o debate, né? Quem pode enviar a NI para o STJD? Eu sei que disso desbocou para reuniões e reuniões entre procuradores e tudo mais. E nesse momento a gente vive sobre essa questão flutuante.
tem procurador que aceita as nossas DNIs e transformam elas em denúncias e apresentam na comissão disciplinar, e tem procuradores que não, que arquivam por entender que não há legitimidade do nosso coletivo, porque a gente não é uma entidade da estrutura do futebol. Quando eles falam da estrutura, a gente é que opera um futebol, né? Seria um clube de futebol, uma federação ou qualquer coisa que o valha nesse sentido. Mas há uma compreensão dentro do STJD que torcida não tem legitimidade para poder apresentar NI sobre fatos acontecidos. Enfim, né? Isso é um debate ainda. Os tribunais regionais tendem a aceitar com mais tranquilidade as nossas denúncias, mas o fato é que depois que a gente fez essa denúncia e culminou no Flamengo multado e que teve uma repercussão nacional e internacional, a gente passou a ter uma série de movimentações dentro dos tribunais no sentido de os procuradores apresentarem denúncias sempre que tomarem conhecimento a partir da súmula da arbitragem, e a própria CBF passou a orientar, não só a CBF, mas as federações estaduais passaram a orientar a arbitragem de que é preciso registrar esse súmula. Isso, inclusive, passou a ser parte do treinamento da arbitragem em muitos lugares do Brasil, que é uma coisa bacana da gente perceber. A grande questão é que se o árbitro ele não ouve, ele não ouviu o cântico, ele não vê o ato, ele pode simplesmente não registrar, e acontece muito isso, né? A gente tem até um caso específico em que o árbitro paralisa o jogo, em que ele próprio está sendo alvo, é o Daronco, um episódio que envolve o Daronco, e a gente não tem um desdobramento, porque também tem isso, quando o árbitro registra em súmula, a gente não necessariamente sabe o que acontece, entendeu? Lá dentro do tribunal, apenas quando o procurador resolve transformar aquilo em denúncia. Se ele resolver arquivar, aquilo não necessariamente aquele documento fica público, entendeu? Então, se o árbitro, ele por alguma questão pessoal, por exemplo, se ele for uma pessoa que tem uma crença religiosa que confronta esses valores, ele obviamente não vai registrar. Isso já aconteceu algumas vezes, não só uma vez, mas algumas vezes, entendeu? Então, assim, essa vamos dizer assim, a dificuldade que a gente tem hoje. A CBF, buscando encontrar caminhos para poder dirimir essa ausência de um mecanismo efetivo, passou a fazer o seguinte: a gente envia para a CBF o comunicado, a CBF notifica o clube e também notifica o tribunal de que recebeu essa informação. Isso só passou a acontecer, pessoal, depois que a CBF fez no final de 2022, né, o seminário de combate ao racismo e discriminação no futebol. Estamos chegando a 30 pessoas na sala, que bacana. Num feriado, muito massa. Mas vamos lá. E depois de 2022, quando ela fez o seu seminário, né, a CBF passou a adotar uma série de medidas e ações. E uma delas que é muito interessante e que vale a pena a gente revisitar é justamente o regimento geral das competições. O regimento geral das competições, pessoal, rege todas as competições do país, entendeu? Então, quando não é lançado um novo, as competições de futebol estão submetidas a esse regimento anterior que foi publicado pela CBF. No caso de 2023, identificando essa lacuna que existia dentro do tribunal, a CBF resolve agir, vamos dizer assim, meio que de ofício. Então, e assim, eu acho muito interessante contar a jornada que foi desse RGC, porque, em geral, a CBF aprova o RGC na Assembleia Geral. Para esse RGC aqui, como ele prevê perda de pontos dos clubes e aplicação de sanção direta da própria CBF, ou seja, sem passar por nenhuma instância desportiva, e mais, na realidade, é como se fosse um somatório, porque a instituição ela está submetida não só a essa sanção que a CBF pode aplicar diretamente, mas às demais, do próprio STJD, da própria Justiça Comum, enfim. Né? Então, essa é uma medida muito bacana, porque ela nem foi para votação, vamos dizer assim, ela foi promulgada pela CBF, né? Ela não chegou a ser votada para que não houvesse o risco, inclusive, de perda. Né? A gente sabe como há um corporativismo muito grande, sobretudo dentro dos clubes de futebol, foi a partir disso aqui que a CBF começou a pensar e desenhar um protocolo interno. E o regimento geral das competições diz o seguinte: as competições de futebol brasileiro exigem de todos os intervenientes colaborar de forma a prevenir comportamentos antidesportivos,
bem como violência, dopagem, corrupção, manifestação político-religiosas e políticas partidárias, racismo, xenofobia, sexismo, LGBTfobia ou qualquer outra forma de discriminação. Você já percebe a mudança na linguagem? Já não é mais, né, só homofobia, já não é mais opção sexual. A gente tem aqui, obviamente, que isso aqui tem a nossa participação também, no sentido de que fomos nós os primeiros a identificar que, ainda que houvesse grandes alterações estruturais no futebol, no CBJD, em outros instrumentos, era necessário que houvesse da parte da CBF, dentro do RGC, que era o documento que regia, a previsão desses tipos de sanções, porque isso criaria mais um caminho, primeiro, organizando a linguagem, né, colocando dentro da literatura, segundo, mais um caminho efetivo de punição, porque aí não passaria a imagem, não passará, né, a imagem de que há da própria CBF uma tentativa de, tipo, se eximir do assunto. É por isso que ela passou também a notificar os clubes. Então, quando ela notifica um clube, o clube tem que dizer o que foi exatamente que ele fez e tem feito para poder combater esse tipo de expressão. E, enfim, tem toda uma jornada aí que tem sido perseguida. O fato é que o STJD tem dado respostas. E a gente vai ver algumas delas que são muito simbólicas e também dizem respeito à atuação, inclusive, do nosso coletivo. Os clubes, sejam mandantes ou visitantes, são responsáveis por qualquer conduta imprópria do seu respectivo grupo de torcedores, nos termos do Código Disciplinar da FIFA e do CBJD. Parágrafo único. A conduta imprópria inclui, particularmente, tumulto, desordem, invasão de campo, violência contra pessoas ou objetos, uso de laser ou artefatos incendiários, lançamento de objetos, exibição de slogans ofensivos com conteúdo político ou sob a utilização de qualquer forma de palavras, gestos, músicas ofensivas, incluindo manifestações racistas, xenofóbicas, sexistas, homofóbicas, transfóbicas ou relativas a qualquer outra forma de discriminação que afronte a dignidade humana. A inobservância do descumprimento desse RGC, assim como dos RECs, que são os regimentos específicos de competições, né? Tem um da Copa do Brasil, tem um do Campeonato Brasileiro, tem um da Copa do Nordeste, enfim. E também tem os dos campeonatos estaduais, sem prejuízo de outras finalidades estabelecidas no presente regulamento. Sujeitará o infrator às seguintes penalidades administrativas que poderão ser aplicadas pela CBF de forma cumulativa ou não necessariamente nesta ordem: advertência, multa pecuniária de até R$ 500.000, e aí a gente tem um aumento, porque a multa do CBJD é até 100 mil, é, vedação de registro ou transferência de atleta, e aqui a gente começa a ver o impacto, inclusive, vamos dizer assim, das sanções na ação esportiva dos clubes de futebol, o que é muito importante, né, para poder a gente ter mais ação mais enérgica em torno dessa temática. É, perda de pontos em relação a clube por infração do disposto no artigo 1º e observado o parágrafo do parágrafo 1º, observado o parágrafo 4º. Considera-se de extrema gravidade a inflação de cunho discriminatório praticado por dirigentes, representantes profissionais dos clubes, atletas, técnicos, e aqui ela vai novamente descrever toda essa questão que diz respeito aos atos e aos grupos que podem ser encarados, né? Tipo assim, que podem ser enquadrados dentro desse regimento. E aí ela vai lendo aqui, né, como é que podem ser, na hipótese de incidência de infrações elencadas no parágrafo 1º, independente das sanções que venham a ser aplicadas na justiça esportiva e eventual apuração e responsabilização por crime, ou seja, na justiça comum, a multa pecuniária administrativa máxima poderá ser aplicada em dobro. Ou seja, há uma possibilidade de uma constante reincidência da multa máxima ser aplicada em dobro, e a gente vai, assim, observando uma série de sanções que a CBF se propôs a aplicar. Na prática, a CBF em si aplicou alguma dessas sanções? Até o presente momento, não. Por quê? A gente tem tido resposta da Justiça Desportiva. E isso que é interessante observar, pessoal, porque assim, a Justiça Desportiva, por não ser um sistema de justiça, parte do sistema de justiça, ela funciona muito a partir do entendimento dos sujeitos que estão postos lá. Eu vou dar um exemplo, até para quem é do direito aqui vai compreender isso, muito mais do que eu, inclusive. Mas, por exemplo, a gente não tem uma formação daquilo que a gente chamaria de jurisprudência na justiça desportiva, entendeu? Por quê? Porque a validade dos processos é de 1 ano, então você tem também caminhos para poder evitar um julgamento, evitar uma punição, que seria um acerto com pagamento de multa, esse tipo de coisa, né? Então, assim,
E há, obviamente, divergência entre os sujeitos que estão no STJD. Há quem defenda a nossa legitimidade de apresentar denúncia. Muitos auditores, inclusive, muitos procuradores também. Agora, é, os procuradores eles são sorteados, né? Vira e mexe, a gente eventualmente não cai na mão de um desses. Mas a gente tem, pessoal, alguns julgamentos simbólicos, né? A gente tem o mais recente, que é o julgamento do Hélio dos Anjos. O Hélio dos Anjos, que é o técnico do Paysandu, que foi punido com 9 jogos de afastamento, sendo que 5 desses eram por práticas de homofobia e uma multa de R$ 20 mil. O Paysandu, para não ter o Hélio dos Anjos fora das partidas, ele chegou a ficar fora de uma partida só do campeonato estadual, procurou o STJD no intuito assim de fazer um acordo, né? Uma ação disciplinar, esse que é o termo que é usado. Nessa ação disciplinar, ele se compromete ao pagamento de alguns pré-requisitos, não necessariamente, pessoal, novamente, essa é uma coisa que vem a ficar público, tipo assim, qual foi os detalhes da ação disciplinar, mas nesse caso específico, né, ele pagou multa e eu não sei se teve alguma outra coisa em específico que ele teve que apresentar, mas eu sei que a multa que ele apresentou foi uma multa bastante salgada, entendeu? E o Hélio foi punido por homofobia, além de outras coisas também, mas a multa de homofobia sozinha rendia para ele, multa de 20 mil e 5 jogos de suspensão, julgamento, e aqui é uma coisa interessante, viu? É... Esse julgamento, ele foi da comissão disciplinar para o pleno, e o pleno do STJD aumentou a punição de forma unânime, o que é uma coisa bacana, né? Aumentou a punição. Então, assim, a gente tem visto que há, sobretudo do pleno do STJD, uma ação enérgica nesse intuito aí de combater e de punir, né, esses atos e expressões de preconceito que a gente ainda tem no futebol. A gente tem outro caso muito bacana também da gente observar, que é o Corinthians. O Corinthians, depois de uma prática de cantos homofóbicos da torcida durante o Majestoso, para quem não sabe, é o clássico entre o Corinthians e o São Paulo. E o São Paulo é uma das vítimas mais, enfim, né, mais cruéis assim dessa LGBTfobia enraizada que a gente tem no futebol, que inclusive é chamado de o clube da torcida Bambi, né? Vocês devem ter contato com isso, né? Essa é uma coisa que o Vampeta ajudou muito a difundir. E aí a gente teve também a passagem do Richarlison lá, e tudo isso gerou uma situação tão tensa que a gente tem hoje dentro do São Paulo torcidas que como é que Oi. diz? Oi? Falou o quê, amigo? Tem alguém com o microfone ligado, gente? Ah, tá, acho que foi sem querer. Mas então, gente, tem torcida no São Paulo que eles orientam as pessoas como é que elas devem se vestir. Eles orientam de forma específica que as torcidas elas não podem usar, por exemplo, brinco, não podem usar brinco, cabelo colorido, camisa colorida e tudo mais ali dentro daquele setor. A gente registra vários casos desses, sobretudo nesse anuário nosso, que eu vou mostrar para vocês os dados já já. E aí o STJD colocou o Corinthians para jogar sem torcida. É um jogo como se fosse na pandemia, sem torcida no estádio. Uma coisa impressionante, assim, sabe? Vinda do Superior Tribunal de Justiça Esportiva contra um clube que é um clube do eixo. Né? Porque, vamos ser sinceros, uma coisa é o STJD aplicar uma sanção no L dos Anjos. Eu achei uma sanção razoável. Assim, não foi uma sanção leve, não. Foi uma sanção que eu tenho certeza que o clube sentiu, né? Porque, afinal de contas, foi o clube que teve que arcar. Mas uma coisa é o Paysandu, que não é um clube que tem esse apelo dentro do eixo sul-sudeste. Outra coisa é o Corinthians, que disputa com o Flamengo o título de maior torcida do Brasil, mais popular, time do povo, time democrático, tudo isso, sabe? Foi uma punição, na minha avaliação, bastante interessante. E nesse episódio em específico foi muito bacana também, porque o professor Regis está aqui, da Anatorg, e a Anatorg fez uma ponte, eu pude bater um papo muito bacana com o vice-presidente da Gaviões da Fiel, né? E ouvi dele assim um compromisso de que a Gaviões, enquanto torcida organizada, não ia mais puxar esse grito e sabia que ainda tinham pessoas dentro do estádio que poderiam eventualmente cantar, mas que eles institucionalmente não fariam mais isso. Eu acho que isso é uma pequena conquista, né? Tipo assim, dentre tantas outras
que esse processo em si trouxe. Foi o primeiro clube do mundo punido para jogar sem torcida, né? Foi o Corinthians aqui. Mas a gente também tem os exemplos regionais, pessoal, muito bacana da gente observar. A gente tem um episódio lá no Amazonas, que é o Sinop, que denuncia a torcida de um clube por uma NI, uma notícia de inflação. Na realidade, o que acontece? O presidente do Sinop estava sendo xingado pela torcida do time que estava jogando. Eu agora não lembro agora o nome do outro time. Eu anotei aqui, mas na realidade eu pensei que tinha anotado o nome certo. Eu anotei o nome do Sinop, mas depois daqui a pouco eu resgato para vocês. E eles chamaram o trio de arbitragem para denunciar o que estava acontecendo. E a arbitragem negligenciou, não registrou em súmula. E eles fizeram a ANI, notificaram ao Tribunal de Justiça Desportiva do Amazonas. Inclusive, pessoal, o Tribunal de Justiça Desportiva do Amazonas é um dos tribunais que tem uma excelente prática de combate à LGBTfobia no futebol. Eles têm um grupo de diversidade interno, que eles trabalham na temática com lideranças, com grupos da cidade, do estado. É uma coisa bem bacana, assim, é um dos grandes exemplos, na minha avaliação, assim, de não só como trabalhar a punição, mas trabalhar a inclusão também, né? E aí, o que acontece como desdobramento desse julgamento do STJD do Amazonas? O clube, ele é multado, perde mando de campo, e o mais interessante, a arbitragem, o trio da arbitragem foi suspenso, 30 dias sem poder apitar jogos no meio do campeonato. Isso é uma decisão bastante corajosa, bastante interessante da gente, vamos dizer assim, né, observar. A gente tem também na Justiça de Minas dois episódios que eu acho que vale a pena citar aqui. Um foi quando a comissão disciplinar do TJD resolveu punir um clube com perda de ponto, mas aí o Pleno recuou e transformou essa perda de pontos, seriam 3 pontos perdidos, que ia ser rebaixado para a Série B do Campeonato Estadual. Mas aí o Pleno resolveu recuar e transformou essa multa em uma multa pecuniária, financeira. E é mais recente agora, né, que o procurador do Tribunal de Justiça Desportiva de Minas pediu a exclusão do Atlético Mineiro do Campeonato Estadual. Eu não li a peça original, gente, então não quero incorrer na injustiça de cometer nenhum tipo de erro, entendeu? Estou reproduzindo aqui o que os veículos de comunicação, porque assim eu não consegui realmente encontrar o documento, né? Porque é o que eu falei para vocês, nem toda a justiça desportiva a gente consegue ler exatamente as peças e a gente não consegue acompanhar todos os julgamentos. O STJD ainda transmite os julgamentos do Pleno e alguns julgamentos importantes na sua TVzinha lá do lado, mas não é transmissão tipo YouTube, que fica salva, que a gente pode entrar, consultar, ver, entendeu? Então, assim, enfim, né, isso acaba dificultando um pouquinho a gente de conseguir acompanhar essa, esse andamento dos processos. É um dos problemas que a gente tem, inclusive, que na minha avaliação, e que deixa a gente acaba ficando até com, vamos dizer assim, um dado, né, um dado de subnotificação sobre o que realmente acontece no ambiente do futebol. Sempre que a gente vai montar um anuário, a gente manda e-mail para todos os tribunais pedindo, né, quais foram a relação de casos que eles julgaram e tudo mais. Mas não é tão simples conseguir isso. Mesmo do próprio STJD, a gente consegue isso porque a gente tem excelente diálogo com o presidente, com o vice-presidente, com o procurador. Inclusive, o nosso coletivo está cadastrado no STJD como entidades de interesse. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente pode, eventualmente, né, foi credenciado recentemente, eventualmente receber valores dessas multas que os clubes de futebol pagam para o STJD proveniente de atos de LGBTfobia e discriminação LGBTfóbica. Mas eu quero entrar aqui agora com vocês no nosso anuário e eu vou ser rapidinho, pessoal, porque a gente vai ter o nosso intervalinho já já e na volta a gente vai ter duas coisas bacanas na volta, né? Vai ter a participação do Ricardo, que vai trazer para a gente assim, detalhes de tudo que a CBF tem pensado, tem planejado, tem articulado. E assim, são coisas muito, muito bacanas, muito importantes, gente. E a gente vai ter também uma apresentação que o Esporte Clube Bahia me mandou para poder apresentar para vocês aqui sobre um pouquinho da atuação do Núcleo de Ações Afirmativas. E eu quero trazer insights para vocês do que a gente pode fazer na prática, sabe, assim, de ações para poder pensar a inclusão, a diversidade, né, a divulgação da pauta. Agora, eu não quero que vocês se prendam nisso, porque o que eu acho que é mais importante que a gente tentou construir aqui na jornada desse curso aqui é uma coisa que talvez
não fique tão explícita quando a gente vai construindo, né, o desenho da programação de um curso. Mas no fundo, gente, a gente está falando de empatia. Nada disso que vocês tiveram contato ao longo dessa semana, que as pessoas que vão assistir o curso online aqui, entendeu? Que vão ganhar um certificado, nada disso vai servir para nada se o exercício ele não for de empatia, entendeu? De olhar para o outro, de olhar para a humanidade do outro, de ter sensibilidade com aquilo que o outro, e nesse caso os outros, as outras que eu estou falando, somos nós, pessoas da comunidade LGBTQIA+, entendeu? E entender a dimensão da violência e entender, inclusive, a dimensão em que nós praticamos a violência, né? Teve um episódio agora muito interessante, eu até deixei para poder fazer um conteúdo sobre isso, deve vocês vão ver nas minhas redes sociais. Um prefeito ele censurou, do Rio Grande do Sul, censurou uma mostra de cinema LGBTQ+, e depois gravou um vídeo dizendo que Júlio vai falar, Júlio falou alguma coisa, vai digitar, Júlio? Então, a gente teve esse episódio aí. O que me chama a atenção nesse episódio, pessoal, é que o prefeito ele grava um vídeo assim, dizendo assim: eu não sou LGBTfóbico porque LGBTfobia é crime. Então, existe LGBTfobia, mas não existe LGBTfóbico. Já falei isso para vocês algumas vezes. Então, tudo isso parte muito desse lugar, entendeu, gente? Essencialmente do ambiente de construção de empatia. Eu vou mostrar para vocês aqui agora o nosso fonuário, entendeu? Se vocês tiverem dúvidas sobre a atuação da justiça desportiva ou alguma coisa desse sentido assim, vocês podem falar comigo, entendeu? Para poder. Eita, peraí, eu tenho que botar aqui no F5. E aí eu tenho que parar a transmissão e fazer de novo. Pronto, vamos lá, pessoal. Então, para vocês conhecerem um pouquinho mais do nosso anuário, o Anuário do Observatório da LGBTfobia no Futebol, que o nosso coletivo fundou, né, montou. Essa aqui é a ficha técnica. Eu não vou me alongar muito, gente, porque aqui tem muitas coisas que vocês podem ver. Eu vou só mostrar um pouquinho mais dos dados e tal, a galera que contribuiu com a gente, né, que participou com a gente, que trouxe para a gente contribuições importantíssimas, inclusive muitas delas estão aqui conosco hoje, né, participando do curso. Aqui foram os parceiros e parceiras que ajudaram a gente nessa empreitada. Não é fácil, gente, conseguir parceiros para falar de LGBT no futebol, viu? É muito difícil, viu? Temática realmente muito, muito, muito difícil ainda. Infelizmente, a gente ainda tem essa dificuldade. Aqui a gente tem... Cadê? Pronto. Aqui a gente tem um índice, né, que vocês vão ver, que vocês vão encontrar dentro do nosso anuário. Tem uma série de coisas bacanas que vocês vão encontrar, os tópicos que vocês vão encontrar lá. Né? A bibliografia é muito importante, que a bibliografia, a gente também tem conteúdo na bibliografia que não necessariamente está no anuário, entendeu? Mas a gente achou importante colocar, por exemplo, no anuário a gente só tem os dados gerais do que foram episódios que a gente mapeou durante a Copa do Mundo. Na bibliografia tem cada episódio em específico. Então é importante sempre você ter a bibliografia. A Antônia apresentou para vocês ontem as torcidas LGBTQ+, do nosso coletivo, né? Enfim, aqui já é um dado bacana que eu acho que vale a pena a gente ficar de olho, a gente observar. Deixa eu só tentar corrigir uma coisa aqui no meu computador que está me dificultando ver direito as coisas. Enfim, não consegui, mas é porque fica um negócio aqui, uma barra na frente, eu não consigo ocultar ela. Ah, agora consegui. Então, esse dado aqui, gente, é um dado que a gente fez um levantamento com as torcidas. Vocês vão encontrar esse dado no nosso anuário. Então, vocês vão ver que, de forma organizada, a ida no estádio é muito pequena, né? Camisa própria, símbolo próprio. A gente sabe que no futebol a camisa conta, né? Conta muito pro sentimento, assim, de pertencimento, participação, tá vendo? Pretende, e isso é muito bacana de ver, porque a gente vê que há uma pretensão da galera das torcidas querendo, obviamente, aprofundar o seu trabalho, né? E é por isso que a gente vai fazer esse curso de como empreender dentro empreendimento LGBTQ+, dentro do futebol. Isso vale para as pessoas que são LGBTQ+, essencialmente, mas também para parceiros e aliados que eventualmente queiram também compreender melhor o universo, né? E empreender a partir também dessa cadeia produtiva. Se tem bandeira ou faixa, uma pequena parcela tem, mas assim, tem, mas não necessariamente vai no estádio, né?
tem, sabe, assim, como um símbolo de identificação, mas vocês veem que, ó, metade, né, pelo menos numericamente falando, disse que não vai no estádio, desses 30 e poucos por cento aí que dizem que tem bandeira ou faixa, mas não tem camisa. Né? Tem diálogo com o clube, isso aqui é bacana, gente, porque muitas vezes esse diálogo é com marketing, é com a galera do MKT, né? E assim, é um lugar onde a gente encontrou muito amparo, sobretudo quando a gente não conseguia, né, no começo, quando a gente não conseguia falar com as pessoas, quando a galera não dava muita bola pra gente, quando o povo ficava, o que é que esses viados querem negócio de futebol? Meu Deus do céu. Era com a galera do marketing que a gente sempre conversava. Tem diálogo com grupos políticos, isso aqui é interessante porque grupos políticos é diferente de outras torcidas. Quem está no universo do futebol sabe que você pode ser parte de uma torcida e ser membro de um outro grupo político, e ter gente de várias torcidas no mesmo grupo político. Então, isso aqui tem uma certa diversidade, sobretudo nesse novo modelo agora que a gente tem de SAF e tudo mais, né? Em alguns clubes do Brasil. Tem estatuto, algum tipo de registro? Vale lembrar, gente, que aqui assim, às vezes a torcida tem um estatuto, mas o estatuto não está registrado, entendeu? Isso aqui é uma coisa para a gente observar. E aí tem muitos clubes que só aceitam dialogar com a torcida se ela tiver registro, se ela tiver algum tipo de registro. Só que é isso, a gente está falando de uma comunidade vulnerabilizada, entendeu? Que não dispõe, por exemplo, de dinheiro para poder participar da dinâmica política e da vida de certos clubes. Vocês imaginam, tem duas torcidas LGBT no Palmeiras. Disputar o Palmeiras enquanto instituição é muito caro, é muito caro e ver jogo, entendeu? É muito difícil. E a gente está falando de uma comunidade que sofre muitas violências, como a gente pôde explorar ao longo dos últimos dias aqui, com a presença de vocês. Aqui são os casos de LGBTfobia no Catar, vou deixar para vocês darem uma olhadinha rápida, né? A gente acumulou, a gente conseguiu. Gente, isso aqui é mapeando pela internet, gente, é impressionante. 35 episódios a gente mapeando pela internet. Ó, o Ricardo Leão está entrando já já na sala com a gente aqui. 35 episódios. Aqui o uso do número 24 na Copinha, que é um dado também bastante relevante, né? Porque a Copinha, como eu já falei para vocês, a Copinha é o campeonato é onde muitos dos atletas que a gente tem no futebol brasileiro hoje, que são projetados para o mundo, né? Eles começaram e tiveram uma passagem certa aqui por esse campeonato, que é organizado pela Federação Paulista de Futebol. E assim, o dado bacana é que para esse ano a gente já teve aumento, né, do número 20, do uso do número 24 na Copinha. Aqui é o posicionamento dos clubes em datas temáticas, dia 17 de maio, dia 28 de junho, estão vendo? E a gente observa, assim, às vezes, opa, deixa eu voltar, tem que ser passou direto. Às vezes, a gente tem movimentos de crescimento no dia 17 de maio, que é quando começa. Aí chega em junho, é aquele momento que todo mundo se pronuncia, né? Enfim, aqui são as fotos dos episódios de LGBTfobia, muitas delas. E aqui a gente tem, cada caso aqui, gente, impressionante. A gente tem a Gabo, né, que é uma influência muito famosa, vocês podem conhecer ela, sofreu lesbofobia no estádio, né, o caso do goleiro que postou a foto com o irmão e publicaram na rede que ele tinha assumido o relacionamento homoafetivo, né, enfim, tem uma série de atos aqui que vale a pena vocês darem uma esmiuçada caso a caso, de forma específica, o ataque à galera da FIA LGBT sofreu quando lançou a camisa, o rapaz trans que foi levado por uma filha de mulheres, né? O árbitro que disse que a Federação Pernambucana de Futebol estava perseguindo ele, enfim. Se é verdade, eu não sei, viu, gente? A gente só registra assim porque tomou notoriedade. Agora a gente não tem nem mecanismo de fazer a apuração, porque é uma coisa que corresponde também a outras estruturas, né? Então aqui a gente tem uma linha histórica dos casos de LGBTfobia, quem praticou, os autores. Esse ano a gente quer destrinchar mais esses dados e trazer outros elementos para vocês, né? Elementos de regionalidade, elementos raciais e tal. Óbvio que a gente tem esse banco de dados todo separado e aí a gente conseguiria fazer a linha histórica desses episódios de forma mais detalhada. A gente está vendo com a universidade que ajuda a gente, né? A viabilidade disso, mas se não for nesse agora desse ano, no do próximo ano, com certeza que aí seria
a nossa, como é que diz? A gente conseguia trazer dessa forma, os dados lapidados. Aqui a gente tem, né, os gráficos sobre os episódios de LGBTfobia, os autores, as vítimas, os locais de acontecimento. E aí é uma coisa que é interessante porque, vejam bem, a gente monitora esses dados desde 2020. Desde 2020 que a gente... E assim, por que que a gente resolveu enviar a denúncia a primeira vez? Porque a gente cansou nós mesmos de ficar vendo os acontecimentos e nada acontecia. Chegou um dia que a gente disse, vamos mandar uma denúncia, vamos ver se surte um efeito, e surtiu efeito, tem surtido bastante efeito. Mas desde 2020 que a gente monitora esses dados. Interessante, a gente surgiu em 2019, começa a observar os dados em 2020, só que em 2020 vocês vão lembrar, a gente está no meio da pandemia, né? Então, assim, tudo que a gente tem, em sua maioria, tem episódios físicos, né, presenciais, mas a maioria a gente monitora pela internet, né? E aí depois a gente passa a monitorar também em outros lugares é, esses episódios, porque o futebol começa a voltar. Só que na minha avaliação a gente vai conseguir ter uma dimensão exata do problema dessa LGBTfobia dentro do futebol daqui, tipo assim, fechando o dado ano que vem ou daqui uns 2 anos. Por quê? Porque a gente vai ter uma série histórica de 3, 4, 5 anos do futebol funcionando de forma plena para a gente poder fazer esses levantamentos. Porque é evidente, né? 2020, futebol voltou sem torcida na metade do ano, 2021 começou a voltar com torcida também. Não, o futebol começou a voltar em 2020 sem torcida na metade do ano. Na metade de 2021 começou a voltar com torcida, né? Um pouco mais da metade. E 2022 funcionou de forma plena, 2023 funcionou de forma plena, agora 2024. Então, final de 2024 que a gente teria uma série histórica de 3 anos para a gente olhar isso com um pouco mais de frieza, né? Porque os números, eles realmente, eles nos dizem muitas coisas quando a gente consegue aprofundar assim, a observação a respeito deles, né? Então, uma coisa que é bacana da gente já perceber é o aumento dos autores entre a torcida, o aumento da vítima entre as torcidas, porque também, né, as torcidas foram para os estádios, né? E o local de acontecimento, o estádio, cresce também. É uma coisa interessante da gente observar. E aí tem outros também, elenco, né, arbitragem, direção. A gente vai, né, nesse ano também fazer essa observação e trazer os gráficos para vocês. Então, gente, trouxe aqui para vocês um pouquinho, né, do nosso dos nossos dados. E eu queria propor para vocês uma coisa um pouco diferente hoje. Como o Ricardo já está na sala, né? Eu queria propor já que a gente levasse, se o Ricardo não se incomodar, a gente tem, né, teria um tempo agora para poder comentar os comentários do pessoal, e tal. Mas aí a gente emendava com o Ricardo, pessoal. E aí a gente encerrava a primeira parte da aula e a gente retorna para trazer os insights que eu falei para vocês, o slide do Bahia, e aí finaliza a nossa aula. Tranquilo para vocês? Então vamos lá, vou chamar o Ricardo aqui para poder se somar a mim aqui. O Ricardo, ele é o responsável hoje da temática, assim, o Ricardo cuida dos projetos da CBF, mas somado a isso passou a cuidar do GT de combate ao racismo e violência no futebol brasileiro, né, Ricardo? Conduziu o seminário e tem uma série de novidades que a CBF tem construído aí para poder lidar com essa temática, mas não só com essa. Tem outras temáticas de discriminação também que a CBF está de olho e o Ricardo vai poder apresentar para a gente aí. Eu ia pedir para o Antônio colocar o Ricardo como... Ah, já colocou como coffee trainer. Então você já pode, Ricardo, ligar seu microfone, já pode fazer a sua apresentação, já pode se apresentar. Está todo mundo aqui ansioso pela sua participação hoje. Tá bom, Obrigado pela obrigado, sua presença, Renan. viu? Obrigado pela oportunidade de, né, estar aqui com vocês. Boa noite a todos. Para a gente é sempre uma honra mesmo, uma satisfação poder falar desse trabalho liderado não por mim, né, Renan, mas pelo presidente Edinaldo Rodrigues. Eu acho que o presidente é o grande responsável aí por essa guinada, né, e por essa mudança de postura que a CBF teve nesses últimos 2 anos, assumindo pela primeira vez a responsabilidade de lutar contra o racismo e contra qualquer forma de discriminação, né? Então, o Onan pontuou bem aí, o nosso trabalho começou em 2022, o presidente Edinaldo, assim que eleito, fez uma parceria
primeiramente com o Observatório da Discriminação Racial, e isso, num segundo momento, levou à organização do primeiro seminário de combate ao racismo e à violência no futebol, que foi quando, na verdade, a gente teve a oportunidade de conhecer o trabalho do Grupo Canarinhos. Então, naquela oportunidade, o Edinaldo também nos pediu que, né, que a gente conseguisse um espaço, colocasse o ONAN para apresentar um pouquinho do trabalho dele, mesmo que dentro lá da programação do observatório, da apresentação do observatório, isso foi feito. O ONAN veio para o Rio, apresentou, né, teve uma fala, apresentou alguns dados dentro da apresentação do observatório, e a partir dali a gente, né, deu andamento, deu continuidade a uma série de ações, né, e muitas ações, inclusive em relação à temática da comunidade LGBT. Então, primeiramente, logo após o seminário, o presidente Edinaldo instituiu esse grupo de trabalho, um grupo de trabalho que se reúne periodicamente. Existe uma intenção dentro da casa de transformar esse grupo de trabalho num conselho de diversidade, quando, né, ocorrer aí a reforma do estatuto da CBF. Existe todo um trabalho em curso, não é só em relação a essa temática, existem também outras mudanças necessárias, outras atualizações necessárias no Estatuto da CBF, e quando essa reforma estatutária for votada, possivelmente esse grupo de trabalho vai ser transformado num conselho, né, num órgão consultivo estatutário dentro da entidade. E, enfim, então a gente, após o seminário, a gente deu andamento a esse grupo de trabalho, que reúne hoje mais de 50 profissionais de mais de 30 entidades da sociedade brasileira, entidades esportivas, federações, clubes, setor público. Temos representantes dos três poderes participando do nosso grupo de trabalho, né, pessoal dos ministérios, do judiciário, do legislativo acompanhando esses trabalhos, e também da sociedade civil, né, como o próprio observatório, como o próprio Grupo Canarinhos também, que participa ativamente, né, inclusive esse é um ponto muito importante dentro desse trabalho que o ONAN tem feito. Eu acho que somente por meio da organização, né, da coordenação das atividades aí que o Grupo Canarinho, o Coletivo Canarinho tem se proposto a fazer, é que esses avanços, né, realmente vão se consolidar, vão se materializar no âmbito do nosso futebol. Então, a gente começou as reuniões desse grupo de trabalho lá em 2022 também, e naquela oportunidade, né, no final do ano, na virada da temporada, eu diria que a gente teve as primeiras grandes mudanças, né, concretas, e eu coloco a primeira delas em cima do Regulamento Geral de Competições da CBF, que para o ano de 2023 já trouxe uma série de mudanças, de atualizações muito importantes, né, em relação à temática da discriminação. Então, vejam bem que, a partir de 2023, o RGC passou a contar em seu artigo 1º, com um dispositivo prevendo, né, a prevenção de comportamentos antidesportivos, né, bem como a violência, a dopagem, a corrupção, a manifestações político-religiosas. Ou seja, todas essas questões já estavam previstas na versão anterior, mas foram adicionadas às condutas discriminatórias os termos racismo, xenofobia, sexismo, LGBTI-fobia ou qualquer outra forma de discriminação, né? E, além disso, foram propostas, pela primeira vez no mundo do futebol, punições desportivas, né? Esse movimento que hoje, principalmente com o que tem acontecido na Europa, essa perseguição ao atleta Vinícius Júnior, que chegou agora ao ponto de o presidente da FIFA defender
a paralisação das partidas, a perda automática da partida quando houver um comportamento discriminatório coletivo. Tudo isso começou e foi pautado pela CBF a partir desse movimento do presidente Edinaldo, né? O Onan estava presente no seminário. No discurso que abriu o seminário, o presidente Edinaldo defendeu pela primeira vez publicamente a inserção, a introdução de punições desportivas para as condutas discriminatórias, né? Então, a gente considera que o RGC, essa atualização do RGC, ela foi um grande marco, né, para o combate à discriminação, que já resulta em uma série de ações, né, inclusive punições para clubes, punições pecuniárias, multas que têm sido aplicadas a clubes em razão de cânticos homofóbicos de suas torcidas ou de condutas de seus dirigentes, atletas, enfim, fechamento de estádios e, claro, né, mediante reincidência, em algum momento, algum clube vai acabar sendo punido também com a perda de pontos, né, se esses cânticos permanecerem. Ah, e, além disso, né, além desse artigo primeiro, lá o parágrafo primeiro do artigo 54 do RGC, ele deixa claro, né, considera-se de extrema gravidade a infração de cunho discriminatório praticada por dirigentes, representantes, profissionais de clubes, atletas, técnicos, membros de comissão técnica, torcedores, equipes de arbitragem nas partidas de competições coordenadas pela CBF, incluindo manifestações racistas, xenófobas, sexistas, homofóbicas, transfóbicas ou relativas a qualquer outra forma de discriminação, né? Então, esse aí foi um marco, né? E, a partir dali, dentro dessa ação do GT, dessas reuniões que foram sendo travadas, a gente deu continuidade aí a ações em outras áreas. Então, para vocês terem uma ideia, dentro do grupo de trabalho, hoje a gente trabalha em 6 subgrupos. A gente tem um subgrupo de educação, a gente tem um subgrupo de comunicação, a gente tem um subgrupo de marco regulatório, procedimentos esportivos, planejamento e operacionalização da segurança e políticas institucionais. E, dentro de cada um desses subgrupos, a gente trabalha com a construção de propostas, de propostas específicas aí a essas áreas. E, por exemplo, na área da comunicação, a proposta do subgrupo, que é uma proposta que já tem sido concretizada, ela precisa ser aprimorada, e ano a ano a gente tem buscado fazer isso, mas ao longo do ano passado, por exemplo, a CBF já implementou esse plano de ação continuada de combate ao plano de comunicação continuada de combate ao racismo e à violência, que tem utilizado aí as principais datas do calendário de cidadania, de direitos humanos, para realizar ações, publicações em collab com o próprio Grupo Canarinhos, né, nas principais datas da cidadania ali, do calendário de lutas, né, o Dia de Combate Internacional à Homofobia ou à LGBTfobia. Ao longo do ano passado, nós fizemos 3 ou 4 publicações nessas datas, né? Além disso, a gente avançou também em outras questões, né? Então, infelizmente, a gente teve na CBF um ex-presidente que foi afastado por assédio sexual, né? Com isso, nos últimos meses, né, a partir de 2022, a gente contratou uma consultoria, que é o Grupo Travessia, que tem feito um trabalho de diagnóstico, né, de coleta de dados e, né, e muito em breve vai entrar com propostas corretivas, enfim, de ações, de letramentos que acontecem dentro da entidade, que vão acontecer dentro da entidade, em relação a toda essa temática, né, envolvendo aí a prevenção de abusos, de assédios ou de qualquer conduta discriminatória na entidade, tá? E aí, ano passado, a gente teve também uma outra ação, que foi uma ação proposta pela Nike, em parceria com o Observatório da Discriminação Racial, que foi o levantamento da diversidade do futebol brasileiro. Então, vejam bem que a gente, pela primeira vez, entrevistou todos os atletas, entrevistou não, a gente submeteu, a gente abriu a participação
de todos os atletas, treinadores e árbitros do Campeonato Brasileiro Série A, B, A1 e A2 feminino, a possibilidade de participar dessa pesquisa, de preencher esse questionário, que explorava não só questões de discriminação racial, mas também, né, de discriminação em relação à identidade, à orientação sexual, à, à origem e também à religião, questões religiosas, né? Então, esse trabalho também foi feito, foi publicado no ano passado, e aí até aproveitando mais uma vez para parabenizar o ONAN aí por esse trabalho que tem sido feito, né? Porque eu acabei de falar aí sobre orientação sexual, e foi o trabalho do Grupo Canarinhos, né? Agindo de forma independente, agindo de forma autônoma, né? Interpelando o STJD, por exemplo, que provocou, ainda lá em 2022, a mudança, né? Na terminologia utilizada pelo STJD nas questões relacionadas aí à discriminação, ou a homofobia ou a LGBTfobia, tá? Então, foi atualizada lá em 2022 por recomendação, né, a partir de uma interpelação do coletivo de torcidas canarinhos, foi atualizada e foi expedida uma recomendação do STJD buscando a substituição do termo opção sexual por orientação sexual e identidade de gênero em todos os casos relacionados a essa temática no STJD, né? Bom, além disso, né, a partir do ano passado, a gente, pela primeira vez, financiou integralmente o trabalho do Grupo Canarinhos, né? O ONAN tinha recebido um apoio em 2022, basicamente para fazer a impressão do material, e ao longo do ano, né, ele foi muito insistente, enfim, né, militou, como muitas vezes vocês precisam fazer, e conseguiu, né, demonstrar para a CBF, demonstrar para o presidente Edinaldo a importância de um apoio, né, mais robusto, um apoio que, né, possibilitasse aí uma tranquilidade, né, e para que o coletivo Canarinhos pudesse fazer esse trabalho, principalmente a produção intelectual desse anuário, né? Então, eu tenho até conversado com o Nan sobre isso, tem coisas que são caminhos sem voltas, né? Eu tenho, né, absoluta certeza aí que esse apoio ele vai continuar ao longo dos próximos anos aí, principalmente com a evolução que a gente tem visto aí nos materiais, com as propostas que têm chegado para a CBF, com toda essa construção, essa rede aí que o Grupo Canarinhos tem construído, né? Bom, e aí a gente tem, né, agora, para esse ano, possivelmente um novo evento agora em maio, né? A gente deve acertar isso essa semana com o presidente, ele está chegando de viagem, mas é a intenção nossa fazer um novo seminário no final de maio, para, né, demonstrar à sociedade, né, os avanços que têm acontecido no âmbito de toda essa temática, né, discriminação racial, homofobia ou LGBTfobia, trazer outras pautas para serem discutidas no âmbito do seminário também. Então, é lógico que existe toda uma discussão em relação à violência, às a questão relacionada aí das torcidas organizadas, a gente até, como desdobramento do primeiro seminário, a gente agora ingressou num projeto com a União Europeia, com a Fans Europe, com a UEFA, com a Conmebol, para implementar no médio e longo prazo aqui no Brasil a figura do agente de relacionamento de torcidas, que é um papel que já existe, né, nas principais ligas europeias, nas competições da FIFA, por exemplo, e a nossa ideia é trazer implementar esse papel, essa figura, como parte do nosso licenciamento de clubes, né, principalmente ali no Campeonato Brasileiro da Série A, além de outras ações, como um próprio um sistema, uma rede de observadores antidiscriminação.
para vocês terem uma ideia, em reconhecimento aí a esse trabalho que foi feito ao longo dos últimos 2 anos, a CBF foi convidada no ano passado para participar da conferência da Fair Network, né, que para quem não conhece, a Fair Network é a Football Against Racism in Europe, futebol contra o racismo na Europa, é uma entidade com mais de 20 anos, presente em mais de 40 países, e que, lógico, começou trabalhando também inicialmente com questões relacionadas ao racismo, mas hoje o trabalho da Fair Network abrange todas as formas de discriminação, e a gente teve a oportunidade de participar dessa conferência no ano passado, e agora, nesse último jogo, Brasil e Espanha, a Fair Network enviou 2 observadores, né? A gente não divulgou isso, mas 2 observadores da Fair Network estiveram no Santiago Bernabéu, circulando em todas as áreas do estádio, para registrar incidentes de discriminação que, felizmente, acabaram não acontecendo, né? Então, a gente tem também essa intenção, no futuro, aí, de ter uma rede de observadores antidiscriminação, principalmente nos campeonatos brasileiros, né, na Série A. O ONAN tem trabalhado ativamente, inclusive, na formulação de propostas para a implementação dessa rede. Eu acho que, oportunamente, aí a gente vai ter a oportunidade de conversar e de cooperar para que essa iniciativa seja levada a cabo, até com a ajuda, o apoio da Fair Network. Acho que já foi uma vitória agora a gente ter essa rede de observadores atuando em um jogo de seleção brasileira, talvez, inclusive, seja essa a melhor forma de começar, né? Porque os jogos da seleção não acontecem todos os finais de semana, é um jogo só que está acontecendo, então talvez o ambiente ali, o estádio, onde acontece o jogo da seleção brasileira, seja o melhor espaço e momento para a gente testar, né? Estabelecer ali um projeto piloto, com os procedimentos, enfim, com todo o fluxo de comunicação que precisa ser colocado de pé para uma iniciativa dessa natureza, e depois, a partir do sucesso de um projeto piloto, dar escala, né, e alcançar principalmente aí o Campeonato Brasileiro Série A, que é onde estão os nossos maiores desafios hoje, eu acredito, em relação aos cânticos homofóbicos, né? CBF lidera toda uma discussão aí em nível global para o combate ao racismo e à discriminação. A gente tem sido muito ativo, solicitando, inclusive, por meio da interlocução com o Ministério da Igualdade Racial, do Esporte, Ministério da Justiça e Segurança Pública, que o governo brasileiro instaure uma investigação em solo estrangeiro, por meio de uma cooperação com a Interpol, quer dizer, se um crime é cometido contra um brasileiro no exterior e ações não são tomadas, o Brasil pode, né, pelos tratados assinados, pode instaurar uma investigação com a Polícia Federal, e a Polícia Federal utilizar um mecanismo de cooperação com a Interpol para a Interpol, por exemplo, fazer a investigação, chamar, né, algumas pessoas para depor, enfim, tomar as medidas necessárias. Então, a gente tem feito isso no cenário internacional, né, para reduzir ou eliminar mesmo esses atos discriminatórios, né, que têm acontecido contra o Vinícius, mas também contra clubes, atletas brasileiros, mesmo aqui na América do Sul. Mas, e aqui no Brasil, né, o trabalho tem demonstrado aí que o racismo, né, continua sendo um grande problema nosso, mas não é um problema, quando ele acontece, ele geralmente acontece em atos individuais ou de pequenos grupos, né? A gente não tem aí o que a gente viu, por exemplo, na Espanha no ano passado, com toda a torcida ali do Valência, né, proclamando cânticos racistas com Vinícius Júnior. Isso não acontece no Brasil em relação à temática da discriminação racial, mas acontece na temática da LGBTfobia ou da homofobia. Então, a gente considera que está aí o nosso maior desafio, né, de promover essa conscientização, essa mudança de cultura, né, e isso passa muito pelo estabelecimento, né, de um marco regulatório firme. Isso já foi feito de uma certa forma num passado recente, essa atualização do RGC, mas talvez a gente precise agora caminhar para
para o estabelecimento dessa rede de observadores antidiscriminação, porque aí você tem um procedimento, né, dois observadores circulando nos estádios, cada um tomando conta de uma torcida, registrando os atos, as condutas, né, e aí, a partir da padronização desses procedimentos, o encaminhamento dessas denúncias acaba ganhando uma força maior também e permitindo, né, punições ou outras ações aí para combater essas condutas, né? Então, esse é um dos desafios aí que a gente tem pela frente. Tem muita coisa a ser feita, obviamente, mas paulatinamente aí eu acho que a gente tem avançado. E talvez para finalizar aqui a minha exposição, né, e, né, depois eu posso ficar aí à disposição para alguma pergunta, para alguma interação, eu queria falar também do caso da Nicole, né? Porque a Nicole acabou sendo a primeira atleta trans a jogar no futebol organizado, no futebol brasileiro no ano passado. A gente recebeu, logo no início do ano, uma solicitação, né, para que ela alteração dos registros, e foi enviada toda uma documentação, né, comprovando, demonstrando toda a trajetória de vida dela. Essa alteração foi feita posteriormente e, felizmente, a Nicole pôde jogar o Campeonato Mineiro, se tornando aí a primeira atleta trans a jogar no futebol brasileiro organizado, na história do nosso futebol, inclusive uma medida aí que ainda não encontra eco em muitos países. Então, também foi um avanço proporcionado aí por essa visão, né, do presidente Edinaldo, do próprio Enio, nosso diretor de registros, e a gente espera, a gente inclusive já encaminhou alguns documentos, algumas propostas à FIFA para consultas. A gente espera aí que no futuro próximo essa questão também possa ser regulamentada no Brasil. É isso. Maravilha, Ricardo. Muito obrigado mesmo pela sua participação. Essa tem sido uma grande jornada, na realidade. E uma das coisas que eu sempre digo, né, tipo assim, desde que o presidente Ronaldo chegou na CBF, a gente vê uma nova forma de entidade se relacionar. Não só para dentro do futebol, mas eu acho que sobretudo com a sociedade, né? Tipo assim, abrindo mais diálogo, respondendo. Antigamente, né, a gente não recebia nem resposta de e-mail. Então hoje a gente tem resposta, a gente tem todo um caminho de construção de possibilidades. A pauta LGBT é a pauta que mais tem dificuldade da gente conseguir qualquer tipo de parceiro e aliado dentro do futebol. E é muito interessante observar isso, porque, por exemplo, só há essa liberdade coletiva de ação e de cometer um crime de forma coletiva das pessoas, porque elas se sentem, vamos dizer assim, quase que imunes para poder praticar isso dentro do ambiente dos estádios de futebol, sobretudo. E é impressionante como muitas vezes os episódios de racismo por si só geram um tipo de comoção e de LGBTfobia não gera, mesmo com a ausência desse sujeito. Mas o ponto justamente é esse, né? A ausência. Então, assim, a gente está falando de um ambiente que se entende masculino, e aí, nessa medida em que ele se entende masculino, agredir um outro homem é problemático. Agredir uma pessoa LGBT, não. Assim como não é problemático agredir as mulheres também, né? Mas, enfim, eu sou testemunha e nós aqui do coletivo, a gente é testemunha assim, do empenho que a CBF tem tido e que o presidente Edinaldo... Agora, eu sempre digo isso, eu sei que tem pessoas de clubes de futebol aqui hoje com a gente e outras pessoas que se inscreveram e vão assistir o curso online também. Não adianta nada a CBF fazer tudo e os clubes não fazerem nada. Porque quem está lidando com a base e que pode fomentar isso constantemente com a base do futebol são os clubes de futebol, né, Ricardo? Eles lidam com esse centro nervoso que é a torcida, que às vezes o clube está ganhando um monte de título, mas está aí BO, confusão, pressão. Tipo assim, o centro nervoso que é a torcida é um ponto muito peculiar do trato de cada clube, né? Sobretudo dos clubes que se dizem do povo. Mas tem uma pergunta aqui, Ricardo, que eu acho que você pode responder, que é do Fábio Kunze. Ricardo, boa noite. Esse grupo de trabalho que você disse existir atualmente na CBF, o qual pretende transformar em conselho, futuro novo estatuto, sua composição física já inclui a diversidade de pessoas as quais pretende defender? Acho que é uma pergunta que Eu não você entendi a pode... última parte. Inclui o quê ou não?
no bate-papo, aqui, ó. Ah, tô vendo aqui. Ah, agora foi. Incluir a diversidade de pessoas as quais pretendem defender. Bom, é uma pergunta talvez difícil de responder. Eu entendo que, pelo menos em termos de você ter uma entidade, ou representante de uma entidade que possa representar um coletivo de pessoas, né? Eu acredito que sim, porque a gente tem a própria presença do ONAN aí, e no nosso entendimento, o Canarinhos é um coletivo agregando aí torcidas, agregando pessoas de diferentes identidades no âmbito aí da questão da comunidade LGBT. Mas, enfim, né, talvez a gente precisa ainda fazer uma revisão num futuro aí, principalmente quando esse grupo for transformado num conselho, porque talvez alguns grupos ou minorias realmente não estejam representadas. Tem um agora que acabou de me vir à mente, né? O presidente Edinaldo, por exemplo, além de ser negro, nordestino, ele tem ascendência indígena também, né? E hoje a gente no GT não tem uma entidade, um Representação profissional indígena, né? representante da comunidade indígena, mas temos na figura dele, né, do presidente. E a gente tem, inclusive, sido procurado e temos, né, tem um projeto lá dentro da CBF em desenvolvimento relacionado às comunidades indígenas, enfim, acho que muito em breve a gente vai poder anunciar, né? Mas é uma pergunta que a gente vai precisar se fazer, sim, no sentido de, poxa, está todo mundo representado aqui, ou pelo menos, né, os grupos, né, a maioria ou a grande maioria dos grupos que compõem aí a nossa sociedade, é uma pergunta que a gente vai precisar se fazer aí no futuro próximo. E também, Ricardo, esse estímulo às próprias instituições, assim, porque tem muitas representações institucionais, né? MPF, OAB, tem muitas instituições da Sim, sociedade que também sim. podem enviar essas apresentações com suas perspectivas de diversidade. Agora, eu consigo identificar de uma forma ampla para um grupo que nasce dentro do futebol. Eu vejo uma amplitude nessa representação, assim, vamos dizer, dos grupos, né? Temos nós, tem o Observatório da Discriminação Racial, tem um grupo que aborda a temática de mulheres, enfim, tem uma série de grupos Não, assim. e, inclusive, na hora que eu estava falando ali dessa segunda ação do seminário, eu acabei entrando, pegando um gancho e não falando disso, né? Então, a ideia é que no próximo evento aí a gente continue a debater, apresentar os dados do observatório, do anuário do Grupo Canarinhos, de falar de violência, desse programa Estádio Seguro que a CBF está construindo e do projeto também lá com a União Europeia, mas a gente não pode deixar de falar de forma nenhuma nesse próximo evento da violência contra a mulher. Inclusive, o segundo seminário estava previsto no ano passado, e aí teve todo um contexto lá da intervenção da CBF, aí no final do semestre acabou ficando muito difícil fazer realmente o evento, mas já estava previsto, a gente já tinha a previsão lá de chamar na época a ministra Ana Moser, de chamar o pessoal do Instituto Avon para falar, né, do contexto geral, e aí agora com as condenações do Robinho, do Daniel Alves, mais do que nunca a gente precisa endereçar esse tema também, que não é algo novo, né? Vamos lembrar, a gente às vezes fica muito preso ao que aconteceu no passado recente, mas há alguns anos a gente teve a condenação do Bruno, né? Pelo envolvimento na morte de né, um crime de muito mais gravidade, né, do que os crimes cometidos pelo Daniel Alves e pelo Robinho, né? Ah, mas, enfim, então essa temática também precisa entrar nesse evento e ela tem sido debatida pelo GT, sim, né? E eu até vi uma outra pergunta aí sobre as federações do futebol. Aí eu queria pontuar duas questões. Primeiro, esse trabalho e essa visibilidade aí que principalmente o Grupo Canarinhos tem adquirido, né? Porque o Grupo Canarinhos tem uma peculiaridade, uma particularidade muito importante para a gente. São pessoas que gostam e que frequentam e que vivenciam o futebol, entendem do futebol, né? Estão buscando os seus direitos, ah, mas, sobretudo, né,
buscando os direitos pela paixão que se nutre e pela, né, toda uma tentativa, todo um movimento aí de participar legitimamente como um torcedor dentro dos estádios, enfim, de frequentar os estádios. Então, é uma diferença muito grande, é uma qualidade muito grande desse trabalho que o Onan tem sido feito, porque ele fala com a gente a língua da bola. Ele fala a linguagem da bola. E como ele tem falado a língua da bola, a linguagem da bola, e tem ganhado uma visibilidade pelo mérito, pela qualidade do trabalho que tem sido feito, claro, também pelas portas que se abriram, foram sendo abertas, o Onan já tem, por exemplo, feito trabalho com algumas federações, né, Onan? Acho que no Pará, no passado, você fez. Ah, outras federações eu vi fazendo, não sei se foi com o envolvimento do Canarinhos, mas eu sou mineiro, por exemplo, aqui em Minas, ano passado, no futebol feminino, Campeonato Mineiro, é, né, teve todo um trabalho, por exemplo, de combate à LGBTfobia. E aí é esse Federação paralelo que eu acho que Paulista. Federação Paulista, é esse paralelo que eu acho que a gente precisa traçar, né? A gente tem realmente um ambiente ainda muito machista, muito sexista, homofóbico, principalmente no futebol masculino, mas no futebol feminino a realidade é outra, né? E a gente tem aí um desafio grande de desenvolver o futebol feminino no país. O projeto de candidatura da Copa do Mundo representa aí talvez o maior projeto da gestão do presidente Edinaldo, trazer essa Copa para o Brasil em 2027. E é, o desenvolvimento do futebol feminino, com certeza, vai servir de referência, vai servir de modelo para que essas pautas também é, sejam transferidas para o futebol masculino, né? Então, muitas vezes as pessoas falam assim, o futebol, o futebol, o futebol. E aí, quando eu olho para o futebol feminino, não é essa a realidade, pelo contrário, né? É um ambiente muito mais inclusivo, né? Que defende, né? Que não tem medo de defender essa pauta, né? Publicamente, as atletas, as comissões técnicas, os clubes, enfim, as federações, né? Então, o desenvolvimento do futebol feminino, o crescimento da modalidade seja talvez uma grande oportunidade também para a gente trabalhar essa pauta junto ao público, à comunidade do futebol masculino. Perfeito, Ricardo. Muito obrigado pela sua participação aqui, viu, com a gente hoje. Muito obrigado por trazer sucesso na caminhada aí, que eu sei que não é fácil, entendeu? O Ricardo, pessoal, é uma pessoa com quem eu converso muito da CBF, né, Ricardo? Entre muitas coisas também, aprendo muito com o Ricardo, muitas coisas. O Ricardo é um cara muito paciente para poder lidar com essas coisas, que não é simples. Então, assim, eu só posso agradecer muito hoje a sua participação aqui hoje com a gente, viu? Eu que agradeço, né? A gente está sempre à disposição aí. Agora, só deixa eu aproveitar para só responder uma pergunta, porque é uma pessoa Vai, muito responda, querida. responda. Estou vendo aqui, ó, a Júlia de Maceió. A Júlia é uma amiga antiga aí, a gente fez, antes de ingressar na CBF, a gente fez, eu trabalhei alguns anos como consultor da CBF Social e a gente tinha um evento que era o CBF Social de Futebol Feminino, que rodava o país realizando seminários, festivais de futebol para meninas, seletivas, e eu conheci a Júlia nesses eventos. A gente foi a Maceió 2 vezes para fazer esse evento, e ela está perguntando aí, né, Ricardo, gostaria de saber se além da CBF, do programa Mulheres do Jogo, né, que eu imagino que é o que você está se referindo, que dá descontos nos custos da CBF Academy, se há algo que pode ser feito a mais para nos ajudar a trabalhar no futebol, possibilidade de encaminhamento para alguns clubes, estádios e grande abraço. Enfim. Bom, então, em relação a isso, Júlio, é uma questão aí de algumas semanas, tá? Mas a gente teve lá em 2022, nesse ano aí do seminário, a gente lançou, o Observatório na época lançou com a Vivo e com a CBF Academy na época, um programa de bolsas, professores pretos. Naquela oportunidade, 6 treinadores foram selecionados para contemplados com bolsas, né, para cursar. E logo, né, naquela época, a gente já conversou com o Marcelo, enfim, pô, a gente precisava ter agora, a próxima edição tem que ser para mulheres. E acabou que a gente não conseguiu o patrocínio, né, o parceiro que patrocinava as bolsas acabou declinando no ano passado, e aí no final do ano ficou difícil, mas a gente submeteu um projeto, já tem o projeto aprovado, fundos assegurados, o regulamento está em processo final de revisão, provavelmente aí em questão de 2 ou 3 semanas
a gente lança o projeto Professoras Pretas, que vai dar bolsas nos cursos da Academy. Esse ano vai ser o Professoras Pretas, cursos para licença C, B e A, e a partir de 2025 esse projeto vai ser transformado no projeto Lideranças Pretas, para a gente incluir também os cursos de gestão da CBF Academy, tá? Então, é só aguardar aí, você tem todo o perfil aí para ser contemplada pelo trabalho que já desenvolve no futebol feminino lá na UFAL, né? Por todo esse envolvimento, enfim, eu acho que tem todo o perfil, não deixe de se candidatar, né? Porque eu acho que você vai ter grandes chances aí de ser contemplada com uma bolsa. E aí essas bolsas vão acabar né, uma eventual bolsa, uma participação numa licença, te abre espaço aí para clubes, para estádios, enfim. Ô, Ricardo, só porque eu ia me despedir de você agora, mas eu vou quebrar um protocolo, 30 segundinhos. Tá com a gente aqui na sala hoje a Michele Meira. Ela é a secretária de Diversidade do Estado do Ceará. Na realidade, o Estado do Ceará, que é um dos estados muito inovadores assim, com a temática LGBTQ+, é o único estado do Brasil que transformou a temática LGBTQ+, numa secretaria de Estado. E a secretária está aqui com a gente hoje. E ela disse que esteve em reunião com o representante da CBF, com o governador Eumano, e que sobre a Copa do Mundo Feminino, que ela está à disposição para receber os jogos, e outras coisas também, que o governo do estado também instituiu um grupo, né, justamente para trabalhar com a temática LGBTQ+, e LGBTfobia nos estados. Então, depois eu vou fazer essa conexão entre vocês também, que eu acho que pode ser um contato de grande valia. Mais uma vez, meu querido, muito obrigado. Você sabe que a gente conta muito com você para muitas coisas, e é isso aí, tem muito ainda por fazer, mas eu acho que a CBF já vem apresentando respostas assim, muito efetivas, né, no sentido assim, da gente dar passos. E é isso, viu? Obrigado, Tá bom, Ricardo. obrigado, Onan. Estou vendo a Michelle aí, muito prazer. Imagino que o Eu nosso vou adicionar ela secretário-geral aqui. tenha participado dessas reuniões com vocês, né, lá no Ceará. E a questão de tempo, ó, dedos cruzados, 17 de maio, Congresso FIFA lá em Bangkok, vai definir a candidatura, o vencedor dessa candidatura aí, dessa concorrência, né? Se Deus quiser, nós vamos trazer para o Brasil essa Copa, que vai ser uma Copa, um divisor de águas, não só para o futebol feminino, mas eu acho também para essa temática da diversidade, do combate à homofobia e LGBTfobia no futebol e na sociedade. Boa noite, né, Onan. Eu quero dizer que foi importante também eu estou numa correria também, hoje feriado, né, a gente está aqui na aula, ninguém está acreditando, então meus amigos aqui, tu tá onde? Não, estou assistindo uma aula aqui do curso que eu me matriculei, porque eu acho que é fundamental também. No outro dia também eu estava na estrada e aí caiu, eu fiquei assistindo enquanto eu estava me deslocando no interior do estado. Mas eu tive uma reunião com representantes da CBF e a secretária de Igualdade Racial também participou dessa reunião, e eu, como secretária da Diversidade, com representantes da CBF, para falar sobre a disponibilidade do Ceará receber, né, essa Copa também aí junto com vocês. Também a gente está. Foi ótima, maravilhosa a reunião. E também sobre esse GT que a gente está implementando, na realidade, a gente está esperando só a publicação, o edital já está pronto, é porque como tem duas secretarias, é a Secretaria de Esporte do Ceará com a Secretaria da Diversidade, nenhuma secretaria sobrepõe sobre a outra. Então, como tem um GT com duas secretarias, é importante, é o governador que tem que assinar. Então, a gente está esperando só mesmo a publicação desse edital. E ele é o quê? Ele tem o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, Defensoria Pública, o AB da Diversidade, clubes, todos os três clubes, os que estão, né, com mais destaque, com maior torcida, a torcida Anatorc também, a torcida nacional da torcida organizada. Então, assim, a gente estamos aqui e dia 5, a ideia é que a gente faça o lançamento dia 5 no estádio, porque dia 6 é a final do Cearense, então a gente quer começar, agora a gente teve já vários, e já colocamos 94 placas aqui, grandes, no tamanho mais de quase 1,5 metro, as placas por 1,5 metro, que fala que é expressamente proibida e nós vamos inaugurar essas placas também, a discriminação dentro do estádio. Só no estádio do Castelão tem mais de 90 placas. Então, nós conseguimos fazer agora, e essas placas é uma lei, que é inclusive do ex-governador, do nosso governador quando era deputado, e a gente está replicando isso em todos os estádios, pelo Ceará. Então, a ideia é que esse GT monitore, que esse GT faça seminários, que a gente possa organizar também
essa luta, mas já está saindo também a mensagem dessa placa no telão. Agora, a galera é resistente, a gente sabe que a gente vai ter que fazer vários, e a gente sabe também que vai ter que ter ações mais enérgicas de quem combate a discriminação, é um crime. A gente está com a DECRIM, que tem Delegacia dos Crimes de Intolerância, que é racial e LGBTfobia, e a gente vai pedir realmente, quando começar as punições reais de quem faz esse tipo de crime, é que a gente vai começar também a dialogar de forma mais é, incisiva, né, com essa questão, porque a falta de punidade também, a impunidade, ela traz também que as pessoas consigam continuar. Então, assim, a gente não quer que isso aconteça, por isso que a gente vai fazer o processo educativo, né, dessas placas, etc. Mas o GT a gente vai fazer uma ação, a ideia é dia 5 de agora, de abril, a gente faça a primeira reunião oficial do GT, porque teve algumas só de reuniões para a gente organizar, e agora vai ser a reunião com um decreto na mão já. Então, boa noite aí, gente. Parabéns aí pelo curso, parabéns, Ana. Estou adorando. Obrigado, meu bem, viu? Boa noite para você também. Obrigado, Ricardo. Obrigado, né? Pessoal, Parabéns. valeu. Gente, ó, a gente invadiu o teto do nosso intervalo. Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou finalizar a apresentação, vou finalizar o curso hoje. Eu peço desculpa, gente, que a gente teve que marcar esse primeiro curso dentro de um feriado, a gente não queria, mas acabou acontecendo. Eu sei que isso quebrou muito hoje, sobretudo na mobilização do nosso curso. Não tem problema, a gente vai disponibilizar as aulas de forma online, certo? É, como é que diz? Mas nos próximos cursos a gente já vai fazer os cursos fora de datas assim, de feriados, esse tipo de coisa, tá bom? Então, gente, eu trouxe aqui para poder apresentar para vocês o slide que o Bahia me mandou. Só que eu aproveitei esse meio tempo para poder pensar, né, as coisas que dizem respeito, obviamente, à temática que a gente quer abordar aqui hoje, que é a temática LGBT, porque na realidade o slide é do NAA, ele está um pouco desatualizado, mas além de estar um pouco desatualizado, ele também traz uma série de outras temáticas. Então, para a gente não ficar se estendendo aqui, debatendo sobre as outras, eu dei uma, né? Então, a gente tem toda uma perspectiva a respeito do Bahia em torno da identidade do clube, né? Não sei se todo mundo sabe, mas o Bahia foi um time que passou por um processo de democratização, com protesto de rua mesmo, né? E aí culminou no afastamento do presidente que estava à frente do clube já há muitos anos, tinha passado, era uma coisa que passava de pai para filho, que, enfim, né? Ele foi afastado, foi nomeado um interventor chamado Carlos Ratz, e a partir daí a gente teve uma reforma estatutária no Bahia que possibilitou o voto direto, a associação ampla, uma série de coisas. E aí a gente vem, né, com essa perspectiva de identidade de um clube democrático, um clube do povo. Mas existiam ainda, né, as questões que faziam com que houvesse implicações dentro do futebol, que é justamente o que a gente está falando, preconceito. Mas não só isso, o formato de arena começou a elitizar o futebol. E foi uma coisa que foi muito bacana o Bahia perceber no começo, porque uma série de coisas foram feitas, inclusive, para que essa identidade de clube do povo ela fosse aprofundada, né? Que tem uma frase do Guilherme Belitani, né? Que o futebol é um canal que pode servir para acentuar o que há de pior na sociedade, como racismo, as agressões, a violência e a intolerância. Mas também pode servir de uma forma diferente para espalhar cultura, afeto, sensibilidade, melhoria das relações humanas. Achamos que os clubes têm de escolher se serão canais de amor ou ódio. Escolhemos o amor. E aí tem toda uma narrativa que às vezes envolve muitos clubes de futebol, né? Pelo menos assim aqui no Bahia, tem sempre aquela coisa assim de ser clube do povo, né? Que o sentimento de ser Bahia é o amor. Então, se o Bahia é o amor, que o amor vence. A gente ouviu muito isso quando a gente surgiu com a LGBT Tricolor. Foi uma coisa bacana. Mas tudo começou com uma situação de assédio envolvendo torcedoras do Bahia. E aí o Bahia começou, né, com a campanha Me Deixe Torcer. E a partir dessa campanha, o Bahia foi entendendo que existia um campo de atuação muito vasto que ele podia atuar. Então, o Bahia se pronunciou em momentos inusitados, assim, na demarcação de terras indígenas, no momento em que as praias do Nordeste foram manchadas de óleo, em vários momentos muito simbólicos assim, da história nacional, a gente pôde contar com o Bahia, mas especificamente com a temática LGBTQ+. E assim, eu vou mostrar para vocês que tudo começa com um posicionamento, mas essa é a primeira ação de fato que sai das redes de um clube de futebol envolvendo a temática LGBTQ+, que é o lançamento dessa camisa aqui, dessa camisa Não Há Impedimento, na coleção Clube do Povo.
A Bahia estava lançando uma coleção, né, de camisas de algodão, camisas casuais, e o nome dessa coleção ficou sendo Clube do Povo. E aí, nossa, foi um momento muito bonito da história do Bahia, particularmente. Foi um momento de acompanhar. Foi, inclusive, logo de cara, a primeira vez que eu vi uma ação do Bahia que me chamou a atenção. E eu fiquei muito curioso, porque logo de cara, é, como é que diz? Eu tinha visto outras coisas na internet, mas não me chamou a atenção. Mas quando eu vi a camisa, eu pensei, pô, bacana. Pelo menos o Pink Money vamos explorar agora, né? Mas não era só isso, e a gente vai ver que não era só isso. Então aqui foi o primeiro posicionamento do Bahia, entendeu? Em 2018, 2017, 2018 ele repete o posicionamento. Em 2019 o Bahia começa o ano com essa iniciativa aqui, que é um protocolo interno de respeito ao nome social de pessoas trans e travestis. Isso aqui, gente, muito, muito sensacional. Porque associado a isso aqui vem a contratação também de pessoa trans, né? E uma das pessoas que foi contratada, que foi trabalhar na loja do Bahia, me chamou muita atenção a estratégia de usar a loja, porque a loja é a vitrine. E como o Bahia tem marca própria, então, obrigatoriamente, qualquer torcedor que quisesse comprar uma coisa na loja do Bahia, só tinha essa loja do lado da Fonte Nova, iria encontrar com esse rapaz trabalhando lá, que é um rapaz trans. E isso aqui é uma coisa muito bacana, assim, né? Porque era a entrada do Bahia. Vocês vão dar uma vista agora no vídeo, né? Que me fez fundar a LGBT Tricolor, que é o vídeo Não Há Impedimento. Estou tentando manejar o volume aqui, mas o negócio não está deixando. Quando eu saio, ele vai para o canto. Aí quando eu volto, pera. Agora eu consigo. Pronto. Vou botar para vocês aqui rapidinho ele. Vocês estão ouvindo? Então. Para que existem as linhas? Quem diz quem fica do lado de dentro? E quem fica fora? Quando eu costuro, eu desfaço os nós. Eu recrio um mundo. Meu nome é Rafael. Sou costureiro. Sou homossexual. Apenas por isso, a linha da minha vida pode ser muito mais curta que a sua. O jovem de 35 anos diz que foi vítima de ataque homofóbico. O crime foi motivado por homofobia. Preciso arrematar bem esse ponto, porque é com ela que a gente luta. Puxa, gente, acabou o vídeo? Puxa, peraí, gente, aconteceu alguma coisa aqui no vídeo. Desculpa, gente, deixa eu botar aqui de novo. Preciso arrematar bem esse ponto, porque é com ela que a gente luta. Agora vai ser assim. Sempre que alguém disser onde acaba meu campo, eu levantarei bandeira. Gente, quando eu vi essa campanha, vocês não têm noção do poder que essa campanha teve. Assim, sabe? Foi daí que eu tive a ideia de fundar a LGBT Tricolor. O ator que fez o filme é Rafael, é meu amigo, entendeu? E aí, esse filme ele foi lançado em uma data que eu termino a apresentação do Bahia, mas eu volto para algumas outras coisas que o clube fez aqui. Esse filme ele foi lançado numa data que não tinha nada a ver com temática LGBTQ+, sabe? E uma outra coisa que é bacana, nesse jogo que teve após, né, a exibição do vídeo, a gente teve um jogo que foi justamente com essa bandeira aqui, né? Que ficou assim, as bandeiras de escanteio tinham as cores do arco-íris. Mas não parou por aí, né? A gente teve isso aqui em 2019, né? E aí, quando a gente vira para 2000, aqui tá vendo no meio do campo a bandeira, quando a gente vira para 2020, essa foto aqui foi tirada logo quando eu fundei a torcida. A gente tem essa ação aqui com o Flávio, né, em 2020, que é o número 24. Vocês vão lembrar de um episódio particular que aconteceu no Corinthians, que foi a chegada de um jogador, acho que foi o Cantilho. E aí o diretor de futebol, na época, que veio a ser presidente do clube depois, o clube mudou o número de jogador. Aí o diretor disse durante a entrevista, 24, aqui não. Enfim, mas na época acabou falecendo aquele jogador, Kobe Bryant, também acabou sendo uma coisa que se somou, né, o número 24. Assim, acabou tendo uma simbologia muito, muito poderosa. E aí, em 2020 também, né, na época do isolamento social, esse vídeo vale a pena também vocês verem, gente, porque eu não trouxe o link dele.
mas você acha ele fácil na internet. Imagine se o seu isolamento social durasse anos, que é 2020, pandemia, e aí tem a participação dos membros e membros da torcida LGBT Tricolor nesse vídeo aqui. Ficou lindo esse vídeo. E a gente vai para a página do Bahia. Esse vídeo teve, nossa, muitos milhões de visualizações. Eu lembro que até o Luciano Huck postou esse vídeo na rede dele. E muita gente, tipo assim, foi um negócio muito grande, né? Muito, muito grande, mas, né, não se restringe ao Bahia, né? A gente também tem o Vasco também, construindo ações, iniciativas, lançando camisa, né? Aqui a gente tem, no nosso caso, a gente tem a nossa camisa, que é a camisa que a gente, vamos dizer assim, é da torcida em parceria com o clube. É tanto que o clube vende ela na loja oficial, né? Aqui é diferente, é um pouco diferente, é uma camisa que é o Vasco. Essa camisa teve variações, vocês podem perceber, tá vendo? Que há uma variação dessa camisa. Foram 2 ou 3 modelos, se eu não me engano, que foram lançados, alguns até com outros objetivos. Isso aqui foi muito bacana poder acompanhar daqui de longe a torcida do Vasco indo para o estádio, organizar lá São Januário, né? Enfim, tudo isso fruto desse acúmulo que a gente vem conquistando. E aí eu sei que muita gente pode se perguntar assim, né, por que um clube de futebol ia falar da temática LGBT? Eu trouxe alguns tópicos aqui para poder a gente refletir. Né? O primeiro deles é o posicionamento de marca. Eu sei que tem muitos clubes de futebol que esquecem, né? Sobretudo clubes menores mesmo assim, e sempre aquela coisa assim, muito como se o clube não fosse uma empresa, sabe? É uma associação de todo mundo e não tivesse, portanto, uma marca que cuidar. Não, todo clube tem uma marca que cuidar. O posicionamento que essa marca demonstra para a sociedade é muito importante e pode fazer toda a diferença em muitas e muitas coisas, inclusive na animosidade, no ambiente que se constrói das pessoas que acompanham. Então, posicionamento de marca é uma coisa, responsabilidade social, pensar a democratização do futebol, o engajamento de um novo público, gente. Pense aí, como é que seria o futebol se as pessoas LGBTs que hoje estão fora dele pudessem se engajar, sabe? A reafirmação de clube do povo não pode acontecer com parte dessa torcida excluída. Vocês entendem? Então, engajar um novo público traz isso, né? A possibilidade de você reafirmar essa narrativa de clube do povo, e esse público, eu estou falando especificamente a comunidade LGBTQ+, né? A ampliação da base de torcedores e torcedoras, existe um retorno financeiro e a contribuição ao combate à violência no futebol. Então, assim, para os clubes, na minha leitura, é mais que fundamental falar sobre o combate à violência no futebol, entendeu? E aí alguém pode me perguntar assim, tá, beleza, é muito bacana isso, mas concretamente o que eu posso fazer? E aí aquela coisa que eu falei para vocês, certo? Vou passar alguns insights, mas eu não queria nunca que vocês observassem esses insights como o único caminho possível para se fazer alguma coisa, vocês entendem? Porque na prática ele não é. Ele é só uma sugestão de coisas possíveis de serem feitas. Mas, assim, também não é um material que vocês terão dificuldade de encontrar, porque esse material é um material que a gente fez há alguns anos, né? E é uma cartilha. Então, eu vou só pontuar os tópicos com vocês aqui, né? E aí, assim, é o seguinte, ó, gente. Primeira coisa sempre que a gente for fazer uma coisa relacionada à temática LGBTQ+, sabe? A primeira coisa que a gente tem que fazer é aprender o que é que significa, certo? Primeira coisa, você vai trabalhar com a equipe, tem que trazer o significado básico. Eu trouxe aqui, não vou ler para vocês, que já tiveram contato com isso, certo? Aqui o que significa cada letrinha, né? Porque essa identidade, o que é uma mulher lésbica? Uma mulher que é atraída afetivamente, ou sexualmente, por pessoas do mesmo gênero, independente dessa pessoa seja cis ou trans, certo? Isso aqui é uma coisa que vocês vão encontrar com muita facilidade. Tem um manual de comunicação também do Grupo Dignidade, salvo engano. Mas se você botar em Manual de Comunicação LGBTI no Google, vocês vão achar. Cartilha do Coletivo Canarinho, vocês vão achar a nossa cartilha. Ou no nosso site também ela está lá. Tudo muito simples, mas não se prendam a isso como possibilidade, gente. Então, aprender. Isso aqui eu trouxe só para vocês darem uma olhadinha, porque isso aqui, na realidade, né, é a diferença, o biscoitinho da identidade, né? O que é a identidade de gênero, que está na cabeça, a orientação, que está no coração, né? A afetividade, e o sexo biológico, que é aquilo com que a gente nasce, né? E a expressão de gênero, que tem uma certa variação, e aqui também a especificação de cada uma delas. Acho facinho. Eu vou mandar no grupo do WhatsApp alguns slides desses que a gente apresentou, e essa cartilha também, certo? E aí, gente, o que a gente pode fazer concretamente? Pô, uma das coisas bacanas é a gente usar o calendário da diversidade, ó.
tem um calendário para cada letrinha da sigla LGBTQ+. E vocês podem usar essas datas como gancho para poder vocês iniciarem um debate com uma torcida, iniciarem um debate com o seu grupo de trabalho interno, iniciarem um debate com o marketing, com a diretoria, com os sócios, enfim, com a infinitude de pessoas, inclusive dentro de casa. Iniciar o debate, sabe assim? Promover o debate. Sou alguém que vou... Hoje é essa data. Se vocês mesmos usarem as redes de vocês para poder vocês se pronunciarem, tudo isso conta muito. Agora, vejam só, tem uma observaçãozinha aqui embaixo. Não restringam a atuação de vocês a essas datas específicas. Por quê? Porque na medida que você já tem um debate também acumulado, vocês podem fazer provocações em qualquer momento do ano. E, assim, as provocações, fora das datas específicas, são até as melhores, entendeu? Porque, às vezes, naquele dia... por exemplo, eu já vi campanhas sensacionais acontecerem e participei de algumas que aconteceram no dia. Mas, assim, ela veio para disputar com as outras. E aí, nada acontece, vocês entendem? Teve um clube de futebol na véspera do GT da CBF, surgiu com uma série de propostas para combater o racismo no futebol. Mas a CBF está montando um GT, você vai fazer isso na véspera, você não vai, sabe? Então, assim, eram propostas importantes. Depois a CBF própria incorporou, foi ler e tal. Mas, assim, perdeu a possibilidade de fazer disso uma grande questão para dentro de si, entendeu? E é sempre importante pensar nisso, o trabalho interno, né? O trabalho interno é o fundamental, o trabalho interno da gente e com quem a gente se relaciona no nosso cotidiano, né? Várias reflexões, né? Quantas pessoas LGBTs eu conheço, se relacionam comigo, estão no meu dia a dia, eu chamo de amigo, amiga, eu confio, eu indico para uma vaga de emprego, eu emprego, eu pago melhor, eu pago pior. Tudo isso aqui está dentro desse ambiente do trabalho interno, mas o ponto é de visibilidade, certo? Esses são bons momentos de fazer ações de afirmação, de orgulho e de combate ao preconceito. Mas além da visibilidade, o que você pode fazer? É isso que eu falei, contrate, né? Combata o preconceito, combata se posicionando, crie protocolos, entendeu? Medidas que podem ser adotadas contra ações LGBTfóbicas. E existe assim uma infinitude, viu, gente, de coisas que podem ser feitas que só dependem de boa vontade para serem feitas. Por exemplo, qual é a dificuldade de você fazer um protocolo que respeite o nome social de pessoas trans e travestis? Isso passa uma boa mensagem para essa comunidade. Isso passa uma boa mensagem para a sociedade, que vocês entendem a violência que essa comunidade está submetida. É mesmo que a gente vai, tipo assim, continuar manejando o futebol aos interesses daquela meia dúzia de pessoas com quais a gente, no dia a dia, costuma criticar, que é a da violência, a da discriminação, do preconceito. Vamos ser sinceros, né? E muitos dirigentes de futebol se prendem com medo dessas pessoas, entendeu? E nem são elas, falando bem a verdade, as que mais consomem o futebol. Então, se por hora tem a desculpa do medo dessas pessoas, por outro lado também tem o fato de que essas próprios dirigentes também têm em si preconceito internalizado e não fazem essas reflexões, entendeu? Então, quanta coisa a gente pode fazer? Incentivar a criação de torcida, criar peça temática, promover orientação, palestra, oficina, imersão e diálogos. Eu boto aqui muito na perspectiva do clube, né, de federações, mas assim, com qualquer ambiente vocês podem promover isso aqui, entendeu? E aqui em campo, rodadas do campeonato, fazer ações com o público e tudo mais. Isso aqui não era para estar aqui. E esse aqui é o nosso antigo nome. Gente, a gente vai encerrando essa jornada. Quem não assinou a lista, assina a lista. Quem não está no grupo do WhatsApp, entra no grupo do WhatsApp. Vou pedir para o Antônio mandar aqui o link do grupo do WhatsApp, certo? Aqui no chat. Entra no grupo. Não sai do grupo, porque esse grupo ele não é um grupo que vai demandar muita coisa de vocês. Mas ele é um grupo que a gente pretende usar sempre para trazer novas informações. E é por isso que a gente não abriu ele, entendeu? Para poder ter tantas interações assim, para poder não se tornar uma coisa enfadonha e chata. Então, gente, eu quero agradecer a vocês. Vamos encerrar no horário, hoje sem intervalo, mas eu espero que vocês tenham compreendido que tinha um grande arcabouço de conteúdo para poder a gente apresentar para vocês, sabe? Quero agradecer a presença de todo mundo que ficou aqui com a gente hoje. Quero agradecer ao Mídia Ninja, a Floresta Ativista, a PLB Sindicato, a Anatorg, a nossa secretária de Diversidade, a todo mundo que esteve com a gente aqui hoje participando, não só hoje, né, como ao longo dessa semana. Foi uma jornada desafiadora, uma semana que tem feriado. Então, assim, quem abdicou para estar aqui, eu sei que fez todo o esforço possível e impossível.
entendeu? E a gente tem ótimos números ao longo da semana de participação a partir das listas de presença. Então, eu quero muito agradecer a vocês, dizer que breve vocês vão receber por e-mail e pelo grupo também a atividade para vocês fazerem, para a gente enviar o certificado para vocês, certo? Com participação. Então, o certificado ele vai ser nominal, contendo aquelas 10 horas lá que a gente combinou com vocês que seriam. Foram 10 horas de participação de vídeo mesmo, de aula. Então, foi um processo bastante intenso, né? Não é simples. 10 horas no momento que a gente está vivendo, num ano de correria, não é simples. Mas assim, eu quero agradecer muito a vocês. Queria pedir a Antônio e Tainá se conseguissem aparecer aqui também para botar cara, para poder a gente fazer aquela fotinha do final, aquele print do encerramento. Pedir a vocês também, entendeu? Que pudessem, enfim, né? Deixa eu remover o destaque aqui do meu coisa. Vocês podem colocar aí agora. Ai, meu Deus, cadê? Como é que eu posso botar aqui para ver? Aqui, agora eu estou vendo todo mundo aí ligando os vídeos para poder a gente fazer o nosso, o nosso videozinho. Peraí, deixa eu botar aqui de novo para poder ir gravando. Gente, muito obrigado mesmo, viu? Tá? Foi para a gente assim uma jornada de aprendizado muito bacana, sabe? Muito importante. É óbvio que a gente tem consciência que o período ele realmente não é propício, mas agora eu vou fazer o print, viu? Fazer o print aí todo mundo, sorrisão. É isso, pessoal. Fazer outro. Pronto. Vou mandar para a Thay. Até a próxima, viu, gente? Um abraço para vocês, um beijo. Antônio está aqui na sala, deixa eu adicionar ele aqui também. Cadê a Tainá que eu não estou vendo? Acho que a Tainá, eu não internet estou dela tá vendo. ruim. Ela tinha falado mais cedo aí que a internet dela tá horrível. Maravilha. Então tá bom, gente. Obrigado, viu? Beijos. Galera, não esquece da lista de presença, viu? Boa noite. Feliz Páscoa para todo mundo.